Agora, 12h13, o NT Sul já está de volta ao vivo e a partir de agora nós fazemos aqui um programa diferente no NT Sul. Você que está acostumado a assistir aqui reportagens, entrevistas, hoje nós recebemos convidados no estúdio justamente para tratar desta grande bomba política que explodiu no Brasil a partir das 7h30 da noite de ontem, quando o jornal O Globo revelou gravações ou informações que envolvem diretamente o presidente da República, Michel Temer. Portanto, para a gente contextualizar este principal fato do dia, talvez um dos principais fatos do ano até, nós recebemos aqui no estúdio o professor José César Pereira da Silva Filho, professor universitário, cientista político. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e ter a possibilidade de interagir também com seus telespectadores. Muito obrigado pela presença. Com a gente também o professor Júlio Mafus, advogado, apresentador da Rádio GVC FM, colunista do Jornal do Povo e nosso comentarista de política também. Professor Júlio, muito obrigado pela presença conosco aqui também. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao vivo debatendo um assunto de extrema importância como esse que está acontecendo no Brasil nesse momento. Obrigado, professor. E com a gente também nosso repórter, acostumado com as pautas de política, experiência de 15 anos aí trabalhando com política, João Paulo Ferreira. Boa tarde também, obrigado pela presença. Um abraço a você, Daniel, a todos que nos assistem. Um abraço também ao professor Júlio e ao professor José César, que está conosco. Ok, bom, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com o pronunciamento oficial do Palácio do Planalto, emitido ontem à noite ainda, tem a TV oficial do governo, que é a NBR, então logo as denúncias foram publicadas pelo jornal O Globo, o Palácio do Planalto interrompeu a programação, o repórter entrou ao vivo dando um primeiro posicionamento do governo federal sobre as denúncias, e é o que a gente vai assistir agora. Vamos à nota. O presidente Michel Temer jamais solicitou pagamento para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. Segue a nota. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defendeu ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. Assina essa nota a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Evidentemente que o governo iria negar, não é, essas denúncias, não iria produzir prova contra si e fazer aí uma confissão. Então nós vamos agora, antes ainda do nosso bate-papo, a Brasília, saber como amanheceu o dia por lá. Nossa produção conversou mais cedo com o repórter Voltaire Santos, Thelma Tomás conversou com o repórter Voltaire Santos, que inclusive iria entrar em vídeo conosco aqui, possivelmente ao vivo, porém a internet hoje em Brasília está realmente congestionada e não foi possível, através da tecnologia disponível, através do 4G, entrar ao vivo conosco. Portanto, vamos acompanhar e trazer essas informações atualizadas sobre o clima em Brasília, já que dá para dizer praticamente que a noite não acabou em Brasília, né? Não amanheceu em Brasília hoje. Vamos ao que disse o repórter mais cedo. Clima histórico negativamente aqui em Brasília, Thelma. Neste momento, a Polícia Federal está aqui em Brasília, Belo Horizonte, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, fazendo uma operação para tentar prender o ex-senador Aécio Neves. A Procuradoria-Geral da República já encaminhou este ofício, que foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal, liberando a investigação e a execução da Polícia Federal. O clima ainda é muito tenso aqui em Brasília, diretamente do Congresso, dos prédios que compõem o Senado e a Câmara dos Deputados. Já há presença de manifestantes se organizando para o dia de hoje. A Polícia Legislativa tranca a entrada de pessoas. Hoje é um dia atípico, ou seja, as pessoas não conseguem ir até museus, não conseguem visitar os palácios, não conseguem entrar na Câmara dos Deputados. E a movimentação política é a seguinte: foi totalmente tudo cancelado por parte das votações, das reformas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, o presidente Michel Temer anunciou que continuaria com essa agenda normal. Mas o que se fala aqui nos bastidores é que essa agenda e este anúncio
do atual presidente Michel Temer é apenas para despistar a imprensa e a opinião pública, porque na verdade ele está reunido com uma equipe, uma comitiva de ministros e com sua assessoria de comunicação, traçando um discurso para esta tarde. E aí, a expectativa para esta tarde se fala até mesmo numa orientação para o Michel Temer renunciar após as escutas reveladas durante o dia de ontem. Voltaire, as casas legislativas então estão fechadas e o presidente está reunido com sua assessoria e talvez durante a tarde então tenhamos um pronunciamento oficial. Existe uma orientação, inclusive, da base aliada para que Michel Temer se pronuncie renunciando o cargo. Isso se confirma nos bastidores aí em Brasília? Isso se confirma nos bastidores. Há pouco eu falava com alguns assessores e alguns líderes do próprio PMDB e é uma orientação forte do partido, inclusive dos ministros que compõem a base do Michel Temer, para que se faça essa renúncia. O que acabou sendo revelado ontem durante as gravações e que se mostra a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi muito forte e abre um precedente muito forte, mancha de vez tanto essa trajetória de um presidente que estava tentando aprovar algumas reformas e trabalhava muito forte nos bastidores para que esta semana fosse aprovado algumas reformas importantes, como a da Previdência. Inclusive, ele conseguiu ontem o apoio da marcha de todos os prefeitos. É atípico esse dia, porque tem 4 mil prefeitos que tentam fazer ainda articulações com deputados e senadores para levar investimentos para a sua cidade. E todos esperavam, inclusive, um anúncio no calar da madrugada. É um estilo do Michel Temer trabalhar, ele não tem horário realmente, mas durante a madrugada realmente ficou só nos protestos ali na Praça dos Três Poderes. Será um dia de protesto intenso, a gente já tem informação do aeroporto Juscelino Kubitschek, que também já há protestos por lá, por enquanto ainda não há voos cancelados ou adiados, mas principalmente aqui em Brasília, os protestos e os movimentos sindicais, e aí principalmente do lado do PT e do lado da chapa Dilma, que estão reunidos por aqui em frente à Praça dos Três Poderes, vão se organizar mais para o fim da tarde, 6, 7 horas da tarde e encaminhar da noite. Portanto, será um dia longo, uma noite que promete ser histórica, e agora a expectativa para saber o que de fato irá conter nesse discurso Michel Temer, que tem a sua imagem totalmente abalada após a revelação de ontem, que mostra a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Muito obrigado ao Voltaire, também a Thelma Tomás, da nossa produção, trazendo essas informações atualizadas de Brasília, um dia muito complicado. Agora, a pergunta que fica, professor Júlio Mafuz, professor José César, é sobre as condições de governabilidade de Michel Temer, não é? No primeiro momento, a base aliada já pediu que ele renunciasse, ele se nega, e aí o Palácio do Planalto estuda se faz um pronunciamento, ainda não aconteceu até este momento. O que vocês acham? O presidente Michel Temer vai renunciar? Vai abdicar do seu cargo? Eu tenho a impressão de que é irreversível, né? Estudam talvez o melhor momento de fazê-lo, dada a complexidade do tema no momento e especialmente pela retumbante repercussão, né? Nós vivemos a era da velocidade, né? E isto produz notícia a todo instante, claro, com repercussões que são inarredáveis. Eu acho que isso tudo tem origem na própria estrutura do Estado. Nós vivemos hoje uma tentativa de desconstrução do Estado ao seu estilo clássico. E essas relações promíscuas entre um mundo e outro, o mundo da política e o mundo empresarial, não é? Estão sendo expostos, não é? De forma retumbante e decisiva. Acho que ele se tornou ilegítimo desde o momento do impeachment, né? Porque não há como separar, não é, as duas figuras, do presidente e do vice. E portanto, se manteve até o momento com uma certa base de sustentação, tentou implementar reformas, acho que no momento inadequado, porque a nação talvez não apreciasse esse momento de forma decisiva, talvez devesse ter sido aguardado uma melhor estabilidade dessas relações políticas, diante de todos os fatos que nós temos hoje a apurar, né? E me parece que é iminente a renúncia, né?
do presidente. E talvez a área política esteja apenas aguardando o melhor momento de fazê-lo, né? Professor Júlio, eu tenho a impressão de que a grande base do presidente Michel Temer, que já em relação à aprovação popular, era um verdadeiro terror, não é? O que dava sustentação a ele era justamente setores ligados à indústria, enfim, setores empresariais. Essa base, dá para se dizer que agora ela cai depois de todas essas denúncias, a base aliada o abandona. Como é que o senhor vê a situação do presidente? Realmente a situação é bem complicada, porque muito embora o presidente Temer carecesse, digamos assim, de popularidade, ele era um presidente que tinha uma ótima sustentação dentro do Congresso, era um presidente, era um regime basicamente quase que parlamentarista, em função de todo esse apoio que ele tinha dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados. A partir do momento em que o próprio PMDB, nós não estamos nem falando dos outros partidos, o próprio PMDB, grupos do PMDB, dizem que ele tem que renunciar, a situação dele fica insustentável. Eu diria assim que nesse momento estão apenas acordando qual será o melhor momento para ele anunciar a sua renúncia. É isso. Né? João Paulo, como é que você vê esse contexto todo? Daniel, eu acho que essa bomba ontem em Brasília, ela foi a responsável por terminar. Na minha modesta opinião, o governo Temer terminou ontem às 7h30 da noite, quando foi anunciado isso aí. Né? Dada a materialidade da prova, ele não tem como ele questionar. Ele vai recorrer ao quê? Né? O que pode salvar ele? Quem pode ajudar ele nesse momento? Então essa situação tornou insustentável, não se tem. Eu concordo com o Júlio, eles estão aguardando o momento certo para fazer o anúncio da renúncia do presidente. Não vejo outra alternativa. Ok. Até porque é importante até para o ouvinte, para o nosso telespectador, na verdade, cacuete do rádio, né, o nosso telespectador compreender que, nesse caso, o Michel Temer não são ilações como nós tivemos nas outras situações, onde se dizia que indícios. Não, nesse tu tens uma prova material, onde ele comete um crime que está previsto na Constituição Federal, que inclusive pode levar à prisão do presidente. Quer dizer, não é um crime anterior, é um crime que ele comete no exercício, né? Do mandato dele. Então a situação dele é insustentável do ponto de vista jurídico e do ponto de vista moral. Agora, quanto às revelações, enfim, de toda essa delação, o STF até esse momento ele não se pronunciou ainda sobre o assunto. Vocês acham que o STF deveria se posicionar sobre esse fato nesse momento? Vocês acham que isso vai acontecer? O Poder Judiciário tem um papel extremamente fundamental e importante nesse tripé, não é? Entre os dois poderes. Via de regra, o Poder Judiciário não fala, ele escreve. Claro. Não é? Portanto, são decisões que precisam ser amadurecidas, não é? São vertidas na análise complexa de toda essa realidade. O mundo político reage diferente. O Poder Judiciário tem suas particularidades. É preciso distribuir justiça com eficácia. Claro. E às vezes uma justiça célere não é justiça, assim como aquela que tarda não o é. Então, certamente no momento adequado, o Poder Judiciário, através do Supremo, haverá de se pronunciar. Mas eu gostaria de trazer em coleção um fato que a opinião pública talvez nem sempre se dê conta, né, de que nós vivemos uma democracia, se não ainda totalmente amadurecida, mas já dá provas do seu vigor. Sem essa Constituição que nós temos aí, talvez estivéssemos vivendo uma situação extremamente, muito pior do que essa, não é? Por uma crise de legitimidade. Ao contrário, não é? Nós temos hoje as instituições funcionando, não é? O Poder Judiciário cumprindo seu papel, de certa forma também o Congresso, como vinha fazendo até poucos momentos. Não é? Então, na verdade, esses pressupostos todos colocados estão avançando graças a um instrumento pelo qual hoje se presta culto com toda a exatidão, que é essa Constituição. É ela que permite, que está permitindo tudo isso e haverá de permitir uma alternativa e uma saída sempre dentro do regime democrático de direito. Okay. Não há espaço para retrocesso. Não se tem, em nenhum momento, se pode pensar em retrocesso. A democracia no Brasil, assim como para o Ocidente, é uma realidade
da qual jamais nos afastaremos. Nós temos todos esses pressupostos. Temos uma Constituição vanguardista, uma Constituição que se equipara aos melhores exemplos no mundo ocidental hoje, né? E ela que está dando sustentação a toda essa realidade. E essas operações, né? Cuja Polícia Federal, não se falava em Polícia Federal, quase não se conhecia o seu trabalho. E ela recebeu toda essa carga de legitimidade, não é? E tranquilidade para exercer o seu papel, graças a esse instrumento que nós chamamos de Constituição brasileira, né? Que eu acho que chegou até adiante do seu tempo, lá em 88, quando escreveram. Tenho até convicção de que hoje não se escreveria, talvez, uma Constituição aos moldes da que foi escrita. Okay. Não é? Com paradigmas aí de sustentação do Estado democrático de direito e de fundamentação de direitos, todos que estão aí explicitados e hoje combatidos até na chamada reforma, né, da própria CLT e da reforma da Previdência, que agora não avançará. Exatamente. Nesse momento. Algo que me chamou a atenção, não sei se aos senhores também, mas foi a certa tranquilidade de todos os acusados, seja por parte de Aécio Neves, que daqui a pouquinho a gente vai falar, da própria presidência da República, do Michel Temer, pelo menos nas notas, né, se dizendo muito tranquilos com as declarações, com as acusações, queriam provar ou não concordando, que a justiça teria que apurar possíveis ilicitudes. Eu imagino que nós tenhamos disponível já na nossa produção uma fala do ministro Eliseu Padilha. Ele foi um dos primeiros do governo a se pronunciar hoje de manhã, faz parte do alto escalão, dizendo que o Brasil não pode parar, que essas operações não podem parar o Brasil, mas do meu ponto de vista, né, isso é uma opinião estritamente pessoal, não entendendo, parece, a gravidade das denúncias. Vamos assistir o que disse o ministro Eliseu Padilha hoje de manhã. Essa semana, a cada dia, nós tínhamos uma manchete altamente positiva para o Brasil. Era o PIB que crescia, era o juro que caía, era a inflação que caía, era a geração de empregos. Geramos, neste mês passado, de abril, 59 mil novos postos de trabalho. Pois bem, tudo vinha numa corrente altamente positiva em favor do governo, em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. Surge, no entanto, mais uma delação premiada. E essa delação traz fatos que têm que ser, sim, investigados, têm que ser, sim, explicados, mas não se tem ninguém condenado antecipadamente. Nós temos que ver o que efetivamente foi dito. Olha, o Poder Judiciário se encarrega da questão das delações. Nós, o governo, temos que nos encarregar de governar. O Brasil, os brasileiros não querem parar, não vão parar. O Brasil não vai parar. Isso é o que diz o ministro Eliseu Padilha. Professor Júlio Mafuz, o senhor acha que o benefício como é que fica o aspecto do benefício da dúvida em favor do presidente depois de tudo que saiu? Ele já não tinha nenhum benefício em função da completa impopularidade dele perante a opinião pública. É o presidente, sem sombra de dúvida, mais impopular da história. Essa questão que o ministro Eliseu Padilha levanta, que o Brasil não pode parar, a demonstração foi dada ontem no Congresso, esvaziou-se o Congresso. Nós temos inúmeros deputados, inúmeros senadores que receberam recursos da JBS e que vão aparecer nessa delação premiada. Nesse momento, todo mundo quer salvar a sua pele e ninguém vai botar a sua cabeça a prêmio para salvar um governo que não tem nenhum resquício de popularidade. Então, o problema do governo é esse. A base de sustentação dele hoje, e sempre foi um castelo, digamos assim, de areia, ela acabou. Né? Então, o Congresso hoje não funciona e talvez não funcione até o momento da renúncia do presidente Michel Temer, porque não vai ter deputado nenhum senador vai a Brasília para o olho do furacão, ainda mais hoje, depois, porque até para se entender, né? Com o vazamento dessa delação, se precipitaram os mandatos que já estavam prontos para acontecer, né, de condução coercitiva, de investigação a posteriori. Isso se precipitou. Então, hoje Brasília amanheceu com o quê? Com mandado de prisão contra a irmã do Aécio Neves, né, com buscas nos gabinetes do Zezé Perrella, do Aécio Neves, do outro deputado. Quer dizer, então é um estado policial que nós temos em Brasília. E nenhum deputado, nenhum senador quer estar envolvido nisso, até porque tem muita gente que tem participação dentro desse processo.
professor? Eu acho que o discurso do ministro Padilha se adaptaria a um figurino que não temos, o sistema parlamentarista. Não há como afastar crise política, crime de responsabilidade em relação ao presidente da República no regime presidencialista, não é? Ele deve responder por isso. Se o sistema fosse parlamentarista, cairia o premier, se montaria um novo gabinete e o Brasil seguiria, inclusive com a economia caminhando normalmente. Mas nesse sistema isso é impossível, a meu juízo. Ok. Bom, antes da gente falar um pouquinho mais de justiça e de falar do caso do Aécio Neves também, que complicou muito, que pode ser preso a qualquer momento, dependendo da decisão do STF hoje. João, o Eduardo Cunha, ex-deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, disse que se a JBS resolvesse delatar, seria o fim da República. É o fim ou é o começo? É uma limpeza da República? O que você acha? Para muitos vai ser o fim. Depende para quem. Mas de repente pode ser o começo, né, de um recomeço ali dentro. Até porque, Daniel, enquanto o professor Júlio estava falando aqui e o professor José César, eu estava pensando uma coisa. Se houve nas ruas, e eu fui hoje às ruas ouvir as pessoas, o que era um governo que para muitos era ilegal, ilegítimo, tornou-se imoral. Então agora, aí terminou, né? Como diz o gaúcho, terminou, não se tem saída mais, né? E o Cunha, na verdade, ele mais do que ninguém, acho que ali em Brasília, conhece, né, os meandros da política ali, e ele sabe que não é 2 ou 3 que estão envolvidos numa situação, né? Eu digo que a grande maioria de pessoas receberam dinheiro. Eu vi uma matéria hoje na internet de manhã, dizendo que, salvo engano, 60 milhões da JBS foram só para o Aécio Neves. 60 milhões de reais. Caiu aí um grande ícone da política brasileira? O Aécio Neves... Ou não era um grande ícone? Não, eu vou te dizer assim, o Aécio Neves, ele foi um sujeito, como é que eu posso dizer assim, não queria usar uma palavra completamente ofensiva, mas vou ter que usar. Ele foi burro. Porque ele se demonstrou um sujeito imaturo a partir do momento em que, quando ele perde a eleição para Dilma, e ele não admitia perder essa eleição, ele resolveu fazer uma denúncia no Tribunal Superior Eleitoral, né, dizendo que a vitória de Dilma e Temer tinha sido em função do abuso do poder econômico, e trouxe para dentro do processo político a questão da Lava Jato, que estava restrita a um posto de gasolina lá em Curitiba. E aí ele deflagrou todo esse processo estando envolvido até o pescoço nisso. Criou uma situação para se incriminar. Ele criou Estrategicamente foi terrível, né? Foi terrível. E todo mundo sabia disso. Todo mundo que estava no meio político dizia a mesma coisa. Quer dizer, o Aécio Neves está cavando a sua sepultura. E acabou, vai acabar preso, né? Inclusive, os líderes do PSDB em São Paulo já pediram o desligamento dele da presidência do PSDB. Exatamente. Bom, então aí o pedido de prisão depende agora unicamente, para que você de casa entenda, a deliberação disso por parte do colegiado, pelo STF, não é? Para que essa... É pelo Senado. Correto. Obrigado, professor. Pelo Senado. Para que isso, enfim, de fato aconteça, para que... Não é? E aí há várias denúncias também por parte de senadores, né, contra ele também, né? Exatamente. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão da possibilidade. Digamos que caia o governo Temer, digamos que ele renuncie ou algo assim. Há uma PEC tramitando no Senado, Miro Teixeira, Constituição Câmara dos Deputados, né, se não estou enganado, só me ajudem aí, Câmara dos Deputados, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, pedindo a questão das diretas, né, para que novas eleições pudessem ser convocadas, no caso de afastamento ou de renúncia do presidente. Vocês acham que existe esta possibilidade? Vocês acham que isso seria viável para o Brasil neste momento? Eu acho assim, quanto mais o Temer demorar para renunciar, mais cresce a possibilidade dessa PEC ser aprovada. A partir do momento porque a população ainda não entendeu muito bem o que pode acontecer. A população acha que cai o Temer e se são convocadas eleições. Que não acontece. A partir do momento que a população descobrir que quem assume o governo é o Rodrigo Maia, que já tem até um apelido, Botafogo, alcunha Botafogo, e que ele terá que convocar eleições que serão indiretas, e é esse Congresso
todo envolvido nessa maracutaia, que vai escolher o novo presidente, a coisa vai complicar ainda mais. Então, nesse ponto, se digamos assim, o pessoal ali do governo entender que a eleição direta não deva acontecer, Temer tem que renunciar rapidamente, porque quanto mais tempo Temer demorar para renunciar, mais cresce a possibilidade de ser aprovado um processo de eleições diretas para a presidência da República. Eu acho que o nosso passado não autoriza que se imagine uma eleição indireta. Acho que não. Nós vivemos um longo período sem eleições, depois um período com eleição indireta. Reconquistamos essa possibilidade de se estabelecer uma grande discussão nacional, de fortalecimento da República ou de refundação da República. Soaria muito mal para o cenário político, para a própria sociedade, uma eleição indireta que talvez pudesse ser discutido como ilegítima mais tarde. Não teria tanta legitimidade para discutir os problemas graves pelos quais o país passa. Convém lembrar e fazer uma retrospectiva que nós temos uma longa história autoritária, não é? A primeira Constituição foi outorgada, ela não foi promulgada, né, pelo imperador Dom Pedro, né? A República, nós deitamos com a monarquia, acordamos com a República. Foi um episódio extremamente complicado, não é? A sociedade não tinha bem noção da realidade republicana, não é? Depois disso, nós tivemos a Revolução de 30, ou o golpe de 30, como queiram, não é? Foi prometido um instrumento capaz de unir a sociedade e veio então a Constituição de 34, cujo regime endureceu em 37, com uma emenda. Não é? Depois disso veio o episódio todo do cenário internacional com a Segunda Guerra. A Constituição de 46 também foi votada num ambiente extremamente conservador, ficou em vigor até a emenda de 69 e finalmente recebemos uma Constituição, a de 88, que é aquela que vai nos dar esse norte. Eu acho que ela está mais compatível nos seus princípios com uma eleição direta. Portanto, por mais prejuízo que isso possa ter, uma eleição direta agora num prazo de 30 dias, que é o que ela determina, eu tenho a impressão de que seria mais salutar para a nação, para a sociedade, não é? Uma eleição direta, para discutir temas importantes, como separar o público do privado. Agora, evidentemente que o Partido dos Trabalhadores está fazendo uma força muito grande, os partidos de esquerda, de maneira geral, para que isso aconteça. O principal nome é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até este momento ainda poderia concorrer. Então há uma pressa nesse sentido. O sentido de apressar também uma eleição direta, não colocaria também em risco esse processo em função dos nomes que podem surgir? Não, se nós estamos fundamentados no Estado Democrático de Direito, não é? Cujo parâmetro é exatamente esse corpo todo que temos aí para, digamos assim, impor salvaguardas à sociedade e ao sistema, não é? Eu acho que nomes não devem crescer no imaginário popular. Acima do processo. Acima do processo, né? Se nós acreditamos no primado da Constituição, né, nós temos que acreditar numa sequência natural de ordem. Mas para isso nós teremos que ter a aprovação de uma PEC. Sim, uma aprovação de uma PEC também demora um certo tempo. Há um rito, né? Há um rito para a aprovação da PEC, e aí teriam que ser convocadas essas eleições. Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral teria que se organizar para fazer essas eleições. Talvez nós levássemos aí o quê? Rapidamente, 120 dias para ter uma eleição direta. Mas é preciso o debate também, sim, né? Sim. Eu acho que o tempo que vai correr até a efetiva eleição, não é o necessário, o mínimo indispensável para que se possa fazer um amplo debate nacional. Resumidamente, professor Júlio e professor José César, pode nos ajudar também com isso, para que essa PEC pudesse passar, qual que é o rito? Quanto tempo seria? Qual seria o tempo mínimo? O que seria necessário para isso, só para ficar claro? Depende do ritmo que será empregado, não é? De acordo com a necessidade e a urgência da temática, não é? O Júlio fala em 4 meses, 120 dias, 150 dias. Eu acho que é o suficiente para se votar uma PEC cujo tema, não é? E cujos fundamentos se têm bem expostos desta necessidade. Eu não tenho que trabalhar muito essa temática. Não se pode imaginar que se tem que se montar grandes teses a respeito da aprovação da PEC. Né? A PEC ela surge agora como um remédio, não é? E tem que ser eficaz, e tem que ser rápido.
Não é? E, portanto, a própria natureza do problema impõe que assim o seja. Ok. E os nomes, o grande problema é assim, já se falam em nomes. Sim. Quem são os nomes que provavelmente seriam candidatos numa eleição indireta? E veja que a questão da eleição indireta, Zé César, tu me ajuda nisso, ela é um problema por quê? Porque, muito embora haja a previsão constitucional da eleição indireta, o Tribunal Superior Eleitoral nunca se preocupou com isso. Então não existe nenhum regramento para a eleição indireta. Ou seja, quem é que pode concorrer na eleição indireta? Não existe. Não existe, por exemplo, a obrigatoriedade do sujeito ter uma filiação partidária, por exemplo. Não, o sujeito não precisa estar num partido político, não se fala em idade, quer dizer... Então, sequer na eleição indireta, nós temos um regramento. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, são contrárias à PEC e dizem, pois é, mas nós vamos criar uma PEC para proporcionar uma eleição indireta, também tem que se dar conta que nós não temos nenhum regramento para uma eleição indireta. Ela está enxertada na Constituição. Claro. Só se fala. É um organismo estranho, está inoculado. Isso. Né? A sociedade não vai ter como conviver com esse instrumento. Esse sistema de uma eleição indireta, vai haver perplexidade. E aí vão aparecer nomes, como a gente já ouviu falar, Gilmar Mendes, Nelson Jobim, Fernando Henrique Cardoso, que a população vai enxergar como o quê? Se parte da população já entendia que o impeachment tinha sido um golpe, parte da população vai continuar entendendo que nós temos um golpe dentro do golpe. Né? Se me permitem, o João foi às ruas hoje pela manhã justamente para ouvir a população, para saber como o povo, como a nossa nação está reagindo a todas essas notícias bombásticas, não é, que todos certamente assistiram, leram de alguma maneira, ouviram nas rádios, viram em TVs desde ontem à noite até hoje. Bom, nós temos aqui muitas participações. O Alex Kegler dando seu recado, dizendo aqui: o mundo dá voltas, a verdade sempre vem à tona. Não adiantou de nada o golpe à democracia. Obrigado, Alex. A Loreci Dutra também. Roberto Rodrigues também dá a sua opinião aqui, dizendo que todo esse dinheiro que foi para o AS Temer veio de empréstimo que a JBS fez junto ao BNDES, concedido pelo PT, impeachment justo. E agora seria justo Temer cair também. Obrigado, Roberto. Vilney Herbstreit também está conosco aqui, diz aqui, que se punam todos os culpados, mas é bom destacar que, e aí continua aqui o texto dele, mandou uma série de pontos aqui, está lá no nosso vídeo ao vivo do dia. Obrigado, Vilney Herbstreit, pela sua participação também. Bom, nós vamos assistir agora o que o povo diz nas ruas sobre tudo isso, e na volta nós vamos falar aqui sobre a pressão popular, se pode interferir também nesse processo. Veja o que diz a população em Cachoeira do Sul. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Diante dos fatos que aconteceram ontem envolvendo o nome do presidente da República, o senhor concorda que ele deva renunciar? Sim, concordo plenamente e acho que o Exército já tinha que ter tomado conta há horas. Depois de tanta corrupção, roubo, ladruagem, que o dinheiro está sumindo do Brasil, é um pavor. O senhor acha que o presidente não tem condições mais de governar o país? Não, eu acho que por ética, né, não teria mais condições, porque é uma pouca vergonha que está acontecendo. Não tem um lá que escape, é pouco. Se tiver uma meia dúzia, é muito que está escapando lá em cima. O senhor concorda com que o presidente deva renunciar? Qual a sua opinião a respeito disso? Concordo antes do escândalo esse, porque já havia escândalo anterior, estava sendo apoiado, né? Só não posso dizer muita coisa, porque eu acho que vai ter que sair mesmo. O senhor acha que... Quem sabe uma nova eleição, né? Com certeza. Concorda com uma nova eleição? Eu concordo. Depois do escândalo de ontem, né, envolvendo o nome do presidente da República, se a senhora acha que o caminho seria o presidente renunciar? Eu acho. Eu acho, apesar da confusão toda que está aí, eu acho que ele tem mais que renunciar, né? Já que estão renovando tudo, né? Seria uma nova oportunidade do povo ter o direito de escolher uma outra pessoa? Eu acho que sim, eu acho que sim. Com certeza. O que ele fez, não tem explicação, né? E acha que o povo deve ter o direito de escolher um novo presidente? Com certeza. A senhora acha que o presidente, depois do que aconteceu ontem, o presidente da República deve renunciar ao mandato? Não deve. Não deve? Por quê? Por que a senhora acha que ele não deve? Tem muitas coisas erradas. A senhora acha que não é só ele que é culpado? Existem outras pessoas também? De outras pessoas. Eu acho que a renúncia é a primeira coisa que ele tem que fazer. Tem que pensar nisso. Cai fora. Tá errando. É uma oportunidade que o povo tem de mudar todo esse panorama corrupto? Concordo plenamente, é isso aí. Diante da notícia do envolvimento do presidente Michel Temer ontem, em todo esse esquema de corrupção, você acha que ele deve renunciar?
deve renunciar ou deve alguém tirar ele. Pelo que aconteceu, não tenho o que falar. Depois disso, está comprovado, tem que, se eu fosse ele, saía. Mas não vai fazer isso, tem que tirar. Você acha que não vai acontecer isso? Ele não faz, não vai fazer. Pode ter certeza que ele não faz isso. Não teria agora o povo o direito de escolher uma nova pessoa? Mas faz tempo que nós devíamos ter feito isso, né? Desde o começo a gente devia ter chance de escolher de novo, porque voto direto é a melhor coisa que tem em democracia. Tu escolhe, bota o nome de quem quiser, o mais votado assume e acabou. Ele já entrou com o intuito de trocar uma presidência que teoricamente era corrupta por outra corrupta, então é bem complicado. Não tem como uma pessoa substituir outra não tendo a índole que ele cobrava da sua antecessora. É bem complicado. Deve sim, porque se ele fez errado tem que renunciar. O senhor acha que é uma oportunidade do povo de escolher uma nova pessoa que dê um rumo diferente para o país? Sim, tem que ser, senão o que é que vai ser de nós? Eu acho que é obrigado a ter, alguém é obrigado a tomar uma decisão que funcione, porque do jeito que está não é possível. Né? A senhora também concorda que o presidente deva renunciar? Também concordo, eu acho que está tudo muito errado e terá que acertar. Deve, eu acho que deve. Você acha que é o povo que está pagando essa conta? Sim, é lógico, é o povo que está sofrendo. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Aí está aportando um pouquinho da opinião do cachoeirense nas ruas da cidade, informações que foram colhidas hoje de manhã pelo repórter João Paulo Ferreira, que está conosco aqui no estúdio. João, no episódio da cassação da então presidenta Dilma Rousseff, houve uma pressão popular muito grande. Começou lá em 2013, com o povo indo às ruas, batendo panela, grandes manifestações. Porém, agora no período do presidente Temer, não há grandes manifestações como aconteceram naquele período. Você acha que tem chance de grandes levantes populares outra vez, após essas denúncias? Eu acho que tudo vai depender de como vão acontecer as coisas em Brasília agora. Mas o que eu senti hoje, Daniel, da população, é muito estranho. É um misto de revolta com desinformação. O pessoal meio que não saber o que está acontecendo. Estou pisando em ovos, né? Não sei o que vão afastar, vai ter impeachment, o cara vai preso. Então, ainda é muito confuso, né? Para aquelas pessoas que acompanham todo o processo político e minimamente estão por dentro da situação, né? Mas eu vejo que a grande maioria das pessoas, elas ainda falta informação para eles. Como é que vocês veem essa questão da opinião pública, professores? Vamos considerar que a sociedade, de forma geral, ainda, a população ainda é muito despolitizada. Né? Ela não tem bem noção como ocorrem essas situações. Os movimentos populares ou os movimentos de rua, eles são compatíveis com a própria atualidade, no sentido de que nós temos uma democracia representativa, mas esta alternativa da sociedade também participar, não é um expediente que a democracia própria ainda não se acostumou. A democracia ainda não se habituou, mas é legítimo um instrumento de pressão popular, não é? É um aliado, digamos, da própria representatividade, da própria representação. Isto é, o parlamentar tem que ter noção, o representante tem que ter noção que ele não está agindo sozinho e nem pode ficar imune às alterações que essa mesma sociedade impõe. E, portanto, os movimentos tendem a retornar, sem dúvida nenhuma, mas de uma forma politizada, claro. Uma forma que venha a discutir um embate para que se possa sair desse trauma, né, mais uma vez. E, portanto, eu acredito que esta sociedade agora também terá uma ímpar oportunidade de se inteirar, não é, desse contexto, desse novo contexto. Professor, quero te perguntar, professor José César, depois do que aconteceu o ano passado com a Dilma, a questão do impeachment, que levantou toda uma questão política e pode ter despertado um pouco mais de curiosidade das pessoas por entender o processo político. Essa nova fase, com tudo que aconteceu ontem, isso aí pode ser um despertar de uma vez para o povo procurar saber mais um pouco e levar a política um pouco mais a sério? Só não o fará se confirmar o perfil conservador desses próprios movimentos, não é? O perfil conservador desses movimentos é que apressaram,
toda e abortar um processo que talvez fosse demorar um pouco mais. Aliás, me permitam um adendo aí, professor, e já para incluir também aqui o professor Júlio, porque se dizia quando começaram os movimentos lá em 2013, começou com passagem, aí depois contra a corrupção, ia todo mundo de verde e amarelo para as ruas para protestar, aqui em Cachoeira do Sul isso aconteceu também, dizia-se que era contra o PT, né? E meio que se rotulou o PT como símbolo da corrupção no país, pegando esse gancho aí, não é? Da questão de conservadorismo e tudo mais. Agora não é necessariamente o PT, né? São vários partidos. O PT talvez tenha sido bom aluno, né? Também. Vamos considerar isso. Há outros partidos de uma linha mais centro-direita, vamos dizer assim, mais conservadores, que estão intimamente ligados com tudo isso. Será que não vai haver, então, como é que eu posso dizer assim, esse terror popular, essa questão de todos ficarem horrorizados e voltarem às ruas em favor do país? Eu não acredito. Porque todos aqueles movimentos que aconteceram ali, principalmente pré-impeachment, foram movimentos inflados pelas pessoas que queriam realmente retirar a presidente Dilma. Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, os movimentos eram financiados por pessoas que, inclusive, estão hoje enredadas aí na questão da Lava Jato. Por exemplo, a própria Fiesp bancou em muito esses movimentos. O patinho amarelo não voltou. Exatamente. Patinho amarelo. Pato amarelo. Estou esperando o patinho amarelo. Aquela coisa. Então eram movimentos que eram, de alguma forma, financiados pelo poder econômico. E que as pessoas, de alguma forma, foram instadas a participar. E muitas pessoas que estavam lá nem sabiam. Era um movimento completamente despolitizado. Então eu não acredito que os movimentos retornem com essa força em quantidade de gente na rua. Acredito que, se o Temer não renunciar, deve haver uma pressão maior, organizada pelas centrais sindicais, partidos de esquerda, mais algumas pessoas, movimento estudantil, no sentido de pleitear a eleição indireta. Eu ouvi de uma pessoa, e ele me disse uma frase que me fez pensar. Ele disse que as movimentações populares do ano passado foram muito mais raivosas do que racionais. Porque as pessoas não estavam preocupados, né, em realmente melhorar o país, vamos destituir uma presidente que foi eleita de forma legítima. Muito preconceito. Né? Exatamente. Muito preconceito. Exatamente. Muito preconceito. Não é? O próprio... Não te esquece, te interrompendo, que essas pessoas queriam e se diziam, eu votei no Aécio. Exatamente. E esse preconceito agora está esmaecido. Não é? Saiu a figura. Isso eu lembro muito bem de que se comentava a época da queda da ditadura e que a sociedade democrática ficou num primeiro momento perplexa porque não tinha o quadro do general na parede para se bater. Uhum. E precisou se reinventar. Vai bater em quem agora? Exatamente. Então nós estamos precisando agora entender que precisamos de reconstrução, não é? Sem ira. Não se constrói nada. Aliás, a própria vida humana, ela é concebida através daquilo que se chama de amor. Não é? Isso não pode haver preconceito nem ira. Nós precisamos reconstruir tudo. Não é? E essa reconstrução tem que ser em bases harmônicas. Buscar de volta o primado da razão. Buscar de volta o primado da razão, da própria filosofia ocidental que sistematizou a nossa vida toda. Não é? E tentar também entender a máxima freudiana, né, que lá no século XX, na primeira metade do século XX, entendeu o homem perplexo diante de tudo que ocorria ao seu redor, a sua imagem e circunstância, não é? de tentar encontrar uma saída a partir dos seus próprios problemas, né? Sistematicamente através da psicanálise. A psicanálise continua aí, precisando ser discutida. Mais viva do que nunca. E ser assimilada. Claro. Não é? Então, eu preciso ter uma noção, por exemplo, de separação do privado e do público. Essa promiscuidade tem que acabar. Aliás, tem uma outra operação, ainda que não foi deflagrada na sua plenitude, que é uma operação Zelotes, onde a sonegação é trilionária. E isso está parado. Não está parado. Mas os desdobramentos, né? Denunciaram o Lula. Só o Lula. Nas Zelotes até agora. Exatamente. Então, nós precisamos rever
situações assim para fazer um grande pacto de reconstrução. Aliás, professor, se me permite, a gente já precisa encaminhar aqui para o encerramento. A gente talvez no Brasil, não sei se vocês concordam com isso ou não, tem um filme que o nome é Meu Malvado Preferido, né? Então a gente tem que parar no Brasil de defender o meu bandido preferido. E o Brasil tem que ser passado a limpo, independentemente de siglas partidárias, não é? Essa questão de alguns movimentos aí justamente criticando a questão do chamado vazamento seletivo. Então, realmente, é necessário que, uma hora que seja revelado, que se revele tudo, não é? E que todos sejam passados a limpo. E isso se dá graças ao primado da velocidade da informação. É impossível não conviver com uma situação dessa. E o homem público de bem, o homem de bem, o cidadão de bem, não pode temer a verdade. A verdade deve ser, por princípio, sempre buscada. Né? Então, essa que é a questão. A maioria da sociedade ainda é composta por homens de bem. Aquele humilde trabalhador, e quando eu falo trabalhador, não estou me referindo apenas àquele, à figura do operário, mas todos nós que pretendemos trabalhar corretamente. Okay. E eu diria mais, cada vez mais nós precisamos de imprensa livre, né? Porque tudo isso que está acontecendo é porque nós temos no Brasil, dentro da Constituição, né, a liberdade de expressão. A democracia faz isso. A democracia torna pública essa questão da corrupção, que numa ditadura, né, e às vezes a gente vê as pessoas dizendo, nós temos que chamar o exército, vamos fazer uma ditadura, terminar com isso. Quando tu termina com isso, a primeira coisa que acontece, não vai ter um programa que nem esse, né? Não vai ter um programa na rádio, não vai ter denúncia, nós não vamos discutir ideias, a não ser a da figurinha, aquela que vai estar no quadrinho, ali na frente, que nós vamos prestar Viraríamos uma Coreia do Norte, continência, ou seja lá o que for, né? Aquela figura que está enquadrada numa parede. Então eu acho que a questão da imprensa, né? E todas as vezes que se percebe esse ataque à imprensa, né, a gente percebe que os políticos não gostam de crítica, né? E a imprensa ela precisa ser livre, né? Ela precisa ser transgressora e jamais ser uma imprensa que apenas elogie. É preferível que às vezes assistimos um pecado da mídia do que não tê-la. Exatamente. Professores, muito obrigado pela presença de vocês. Professor José César, obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Professor Júlio Mafuz também. Quero desejar uma boa tarde aos nossos queridos telespectadores. Obrigado pela audiência. João Paulo também, obrigado pela presença com a gente. Um abraço, Daniel, aos amigos aqui e aos telespectadores. Obrigado a você de casa que também nos acompanhou neste dia. Mais um dia histórico no Brasil, em pouco tempo, não é? Com o impeachment de Dilma Rousseff, agora esta bomba estourando outra vez sobre a presidência da República. Outras informações logo mais às 7 horas da noite no Jornal da Novo Tempo, com a cobertura completa, a repercussão especialmente do que vem acontecendo à tarde em Brasília. E o NT Sul volta ao ar amanhã, ao meio-dia. E claro, novotempo.com/NT Sul, você fica por dentro de outras informações locais. Tudo de bom para você. Tchau.